Oi, tudo bem? Nós estamos aqui de volta para apresentar um novo vídeo de outro tema muito discutido, um tema que as pacientes perguntam muito no nosso consultório, que é a prótese de mama. Vai dizer que você nunca questionou, como é que eu coloco a prótese, qual tipo de prótese, se vai colocar atrás do músculo, se não vai. Todo dia no nosso consultório as pacientes perguntam isso. Minha amiga mandou te perguntar, doutor, se eu vou colocar a prótese atrás do músculo, qual tipo de prótese, qual o modelo dela. Então eu sei que tem muitas dúvidas a respeito disso e eu espero que com esse vídeo você fique mais esclarecida sobre esse tema. Então vamos lá. As próteses de silicone, elas foram introduzidas para o Krone em 1967, que foi o precursor desse tipo de implante. Antes disso, o aumento mamário era uma coisa muito difícil. A gente tinha que tentar aumentar com próprios tecidos. Há relatos antigamente de colocar um lipoma, que é uma bola de gordura, para aumento da mama. Então tem vários relatos desse tipo de cirurgia, mas em 1967 esse Krone deu o boom dessa cirurgia e divulgou, e foi uma coisa espetacular, foi um avanço mesmo na cirurgia plástica, só que com alguns inconvenientes. À época, esse tipo de implante era liso, o conteúdo dele era um silicone industrial, ainda o silicone líquido, e que se essa prótese rompesse podia dar várias complicações, vários problemas, e com o tempo foram avançando nesse sentido. Então vamos lá, vamos esclarecer uns pouquinhos. Aqui a gente tem um pouquinho dos implantes disponíveis hoje no mercado. O que difere eles? A textura. Aqui nós temos um implante com uma textura lisa, aqui um implante com espuma de silicone, aqui um implante com microtextura de silicone. Existe um jato que eles fazem, jato de areia, jato de sal, para fazer essa textura aqui no próprio silicone no momento da fabricação. E aqui tem outro tipo de textura, que é um revestimento de poliuretano. Então essas são as texturas hoje disponíveis no mercado. Além da textura, a gente tem a diferença no formato delas. Então note que essas aqui são formatos redondos, implantes redondos. E esse aqui é um implante perfil natural, olha a diferença dele. Então aqui ele é mais vazio em cima e mais cheio embaixo, um implante natural. Aqui nós temos um implante redondo também e aqui um implante cônico. Olha a diferença desse implante. Então ele tem um formato cônico, ele tem um formato mais cônico. Tá joia? Por que eu tô com esse implante na mão aqui? Para mostrar outra característica também dos implantes silicone, que é o conteúdo dele. Então lembra que eu falei de Krone lá no começo, que o gel era líquido? Quando ocorria ruptura do implante, esse líquido extravasava, ele vazava. Agora não. Com esse gel coesivo, então se tiver um rompimento, olha o tanto que ele é grosso, ele gruda, então ele fica aderido ali na região da loja mamária e ele não extravasa esse tipo de gel. Então os novos implantes, eles são com gel coesivo, tá bom? O implante liso, qual que é a indicação dele? É quando a gente tem que colocar esse tipo de implante em loja muscular. Então, você quer fazer um implante glúteo, quer fazer um implante de panturrilha, um implante peitoral. Geralmente nós utilizamos implantes lisos ou texturizados nesse tipo de implantação, nesse tipo de implante, nesse tipo de cirurgia. Mas ele liso, na colocação propriamente dita do aumento de mama, ele não é muito utilizado. Por quê? Toda vez que nós colocamos implantes no organismo, o organismo olha e fala, isso é um corpo estranho, ele não pertence a mim. E ele faz uma cápsula que envolve esse implante. No momento dessa cápsula, que faz essa cápsula, nesses implantes lisos que ficam girando ali, o organismo cria, a gente chama de miofibroblastos, que são fibras musculares ali, aumenta essa quantidade de fibra nessa cápsula do implante e ela faz uma contratura, ela enrijece. Então é aquela paciente que colocou uma prótese e sentiu que depois a mama dela ficou mais endurecida, que a mama ficou mais durinha. Possivelmente você tem uma contratura. Essa contratura ela tem alguns graus. No primeiro a mama fica só um pouquinho mais dura, mas imperceptível. No outro grau já tem um certo enrijecimento maior. No outro ela já vai ter dor até com esse enrijecimento. E mais pra frente ainda ela vai ter até simetria. Vai estar tão dura que a mama fica deformada.
Então, nesse tipo de implante liso, a gente dá preferência para colocar atrás do músculo. A gente não usa esse implante em colocação de implante normal por causa disso. Então, para minimizar isso, foram realizadas texturas nos implantes. E aí nós temos vários tipos de textura e com a característica de cada uma delas, e os trabalhos científicos não mostram muita diferença de uma textura a outra no que diz respeito à contratura capsular. Então a espuma de silicone, a textura do próprio silicone e a textura de poliuretano. Então, na minha experiência, a colocação de cada uma dessas texturas vai dar características diferentes à mama. E no momento da consulta, a gente questiona assim o paciente que tipo que você quer. Você quer uma mama um pouco mais marcada, você quer um colo mais cheio, você quer uma mama mais natural. Então, na hora desse discutir o desejo da paciente, a gente acaba indicando texturas diferentes e formatos diferentes. Quer ver outro exemplo? Eu quero uma prótese, doutor, bem natural, eu não quero aquele colo cheio. A gente vai indicar então uma prótese perfil natural, porque em cima ela vai ficar mais vazia e ela vai encher mais o polo inferior da mama. Então, quando a paciente vem com desejo de ter um formato mais natural, a gente indica a prótese que o próprio nome diz, anatômica ou perfil natural. Doutor, eu sou mais longilínea, mais altinho um pouquinho, mais magrinha, tenho um tórax estreito e quero uma mama bem projetada. A nossa preferência vai ser uma prótese de perfil super alto. Note, aqui eu vou colocar uma do lado da outra aqui. São 3 tipos de implantes redondos com o mesmo volume e a gente vai ter formatos redondos, mas com projeções diferentes. Então, essa aqui é a projeção moderada, essa aqui é a projeção alta e essa aqui é a projeção super alto. Note que à medida que a gente vai aumentando a projeção, a gente vai estreitando a base e ela vai ficando mais cheia em cima, ou seja, ela vai ficando mais projetada. Então, são implantes de 320 ml, mas com perfil moderado, perfil alto e perfil super alto. Então, se a paciente tem um tórax mais estreito e quer um volume maior, eu vou dar preferência para colocar uma prótese perfil super alto, porque vai dar uma projeção maior e vai caber no tórax dela, para não ficar aquela prótese sobrando na axila, extravasando na lateral. Então são algumas características que a gente define na hora mesmo, na consulta. É difícil responder isso por WhatsApp, é difícil responder isso pelo telefone, pelo Facebook. As pacientes muito ansiosas querem já ter essa resposta e detalhes são realmente dados no momento da consulta, da avaliação de cada paciente. Por isso que não adianta você falar, minha amiga colocou uma prótese 320, ficou linda, eu queria esse tamanho. Não. Características do tórax são individuais, características das mamas são individuais e essa avaliação tem que ser individual para você ter aquela mais parecida com o que você deseja, que se conforme realmente no seu tórax e dê aquela característica que você procura. Por exemplo, essas próteses de perfil super alto, quando a mama faz essa compressão nela, ela tende a ficar um pouquinho mais marcada. Então ela vai ter aquele colo mais marcado, aquele colo mais aparente. Então a gente, nesse caso, daria preferência para implantes cônicos, que não marcariam tanto, ou o perfil natural se ela tem um tórax estreito e quer um volume maior. A gente diferencia nesse sentido, tá bom? Outra pergunta muito frequente no nosso consultório é aquilo que eu já falei. Se, doutor, eu vou colocar a prótese atrás do músculo ou não, se eu coloco atrás da glândula, coloco atrás do músculo. Então, para isso, eu trouxe esse nosso coleguinha aqui. Essa maquetezinha vai deixar claro agora, vai responder um pouquinho essa dúvida. Eu quero mostrar através dessa maquete. Vamos lá. Aqui está uma maquete que vai mostrar pra gente as vias de colocação do implante e além das vias de colocação do implante, o local que a gente pode colocar. Então as vias mais utilizadas são a sulco submamário, que é embaixo da mama, a via periareolar, que é ao redor da areola. Eu posso fazer um cortezinho tanto embaixo da areola quanto em cima dela e tirar um pouquinho de pele se eu quiser subir o biquinho do peito um pouco, se ele estiver meio caído. E eu posso usar também a via axilar. O que difere uma da outra? Lógico que a cicatriz. Então, se
a paciente tem uma areola bem pequena e quer colocar uma prótese um pouquinho maior, eu não vou conseguir colocar por essa via periareolar, porque ela tem a areola pequenininha. Aí eu vou dar preferência para colocar na via axilar ou na via sulco mamário. A via axilar, qual é a vantagem dela? A vantagem é que você não tem cicatriz aparente na mama, mas em compensação você vai ter uma cicatriz numa região mais aparente. Então você quer usar uma blusinha, você quer usar, você vai para a praia com biquíni, alguma coisa, você vai ter uma cicatriz na região axilar, você vai levantar o braço e essa cicatriz pode aparecer. Por melhor que seja a sua cicatrização, você vai ter uma cicatriz. Então eu sempre converso isso com as pacientes. Você não anda despida o tempo inteiro, então ninguém vai ver sua cicatriz se você colocar uma cicatriz na mama, mas colocando na região axilar, apesar de você ter aquela mama super natural, aquela mama que não tem cicatriz nenhuma, você em compensação vai ter uma cicatriz numa região que pode aparecer mais. Então essa decisão deve ser individual mesmo da paciente. Qual é a nossa preferência, qual é a via mais utilizada na prática? Sem dúvida é a via sulco mamário. Toda vez que você faz uma cicatriz no organismo, naquele local da cicatriz, você pode ter uma certa dormência, pode ficar meio sem sensibilidade naquela região. Se você faz isso na areola, às vezes as pacientes queixam de uma perda parcial da sensibilidade na areola. Então a gente fazendo pelo sulco mamário, a gente minimiza esse inconveniente. Qual a outra vantagem? Eu posso aumentar essa cicatriz de acordo com o volume do implante. Então, pacientes que têm a areola pequena, mas queiram colocar uma prótese um pouco maior, um implante um pouco maior, eu posso só aumentar um pouco a incisão no sulco mamário e caberia esse implante. Eu não precisaria fazer cicatriz passando da areola ali. Então, acaba que na prática a gente usa isso, essa via sulco mamário. Então, essas foram as explicações com relação às vias de acesso. Agora, colocar ou não atrás do músculo. Vamos lá. Quando eu faço a incisão, olha essa maquete, ela mostra direitinho aqui, ó, a pele, a gordurinha, que é o tecido mamário aqui, e o músculo, que é esse vermelhinho aqui embaixo. Ela mostra essas características direitinho, essa diferenciação anatômica. Então, uma paciente que quer colocar uma prótese, mas tem pouquíssimo tecido mamário e quer que fique mais natural, olha aqui, na hora que eu colocar a prótese aqui embaixo, a prótese vai empurrar, ela tende a marcar um pouquinho mais se a paciente é magrinha, se ela tem a pele muito fina. Então, na hora que eu colocar e ela ficar marcada, ela vai ficar mais aparente, vai ficar mais artificial. Se eu colocar ela debaixo de outra cobertura, ou seja, levantar o músculo peitoral, que é esse aqui embaixo, e colocar ela abaixo desse músculo peitoral, olha a diferença. Então, ela fica mais natural. Então, eu posso escolher tanto o implante perfil natural, quanto eu posso escolher a via de colocação retromuscular, atrás do músculo, para ficar um pouco mais natural. Outra coisa, o paciente teve um processo de emagrecimento muito grande, perdeu muito peso, tinha uma mama flácida, com estrias, a pele muito fina. Eu posso fazer o que for, tirar a pele, colocar, mas ela sempre vai ficar mais marcada, porque ela tem a pele sem gordura, ela perdeu muito peso, fez cirurgia bariátrica, um exemplo, então ela sempre vai ficar com essa prótese mais aparente, mais palpável. Se eu colocar atrás do músculo, o músculo vai dar uma cobertura melhor para ela. Então, às vezes, uma indicação de colocar atrás do músculo é isso. Pacientes com pele muito fina, flácida, com estrias, se eu colocar essa prótese, ou ela vai cair muito rápido, ou ela vai ficar muito palpável, muito perceptível. O que é palpável? Toda prótese, ela tem essas dobrinhas aqui que a gente chama de Ripley. Tem próteses que são mais preenchidas, mais cheias para tentar minimizar isso. Mas dependendo da posição que você colocar ela no tórax, dependendo da sua posição, se você ficar em pé, ela tende a ter essas dobrinhas mais aparentes. E uma dobrinha aparente, ela pode ser tanto palpável, você consegue palpar essas dobrinhas, palpar aqui o contorno da prótese, quanto pode ser visível mesmo, ficar essas dobrinhas quando você ficar em pé. A gente chama isso de Rippling. Então, essas dobras, esses Ripplings, eles às vezes dão um aspecto não natural para a mama. Então, essa seria uma boa indicação para a gente colocar essa prótese atrás do músculo para dar uma cobertura e esse Rippling da prótese não aparecer, tá bom? Uma mama muito caída, se eu colocar atrás do músculo, vai evitar que essa mama caia? Não.
vai evitar que o implante caia, porque o implante vai estar lá preso pelo músculo, vai estar presinho lá. Mas se ela tem muito excesso de pele, eu preciso fazer cicatrizes na mama para tirar esse excesso de pele e levantar essa mama. Então, às vezes as pessoas têm certa dificuldade técnica, os cirurgiões, quando tem muito excesso de pele, para colocar essa prótese atrás do músculo, retirar essa pele de tal forma com que ela não deslize, não caia de novo. Se essa pele deslizar, o implante ficar aqui em cima e a pele deslizar, a gente dá um efeito ruim, feio para a mama, que chama de dupla bolha, dupla mama. É uma mama em cima e outra mama embaixo, caída. Então isso é uma complicação frequente dos implantes atrás do músculo, que a gente tem que tentar soltar um pouquinho esse músculo, tentar colocar esse implante um pouquinho mais embaixo para não ter essa complicação. Tá bom? Então eu acho que essas são as maiores dúvidas, as dúvidas mais frequentes que a gente tem com relação à via de acesso e se coloca atrás do músculo ou não. Eu estou disponível, a gente está no nosso site. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, dê um joinha lá, dá a curtida, se inscreva no nosso canal do YouTube. A gente vai emitir vídeos frequentes com dúvidas dos nossos pacientes. Então curtiu? Dá o joinha lá. Se inscreva no nosso canal do YouTube e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado!